Oi, eu sou a Ingrid e hoje a gente vai falar sobre uma tag, que é algo que não acontece há bastante tempo aqui no canal. Então eu resolvi gravar essa tag aqui que eu vi no canal da Ju Cerqueira, da Patrícia Lima, da Resenha dos Sonhos, que é esses canais que eu mais acompanho, que eu vi falando sobre essa tag. Eu não lembro quem foi que criou essa tag, eu sei que tem várias traduções diferentes, mas eu vou deixar aqui na descrição quem criou a tag, nos canais que eu vi e tudo mais. Então eu vou deixar todos os créditos aqui na caixa de descrição, tá bom? E também vou deixar as perguntas da tag, caso alguém ache interessante e queira responder no Instagram da pessoa, ou caso tenha canal, queira responder no canal também. Então vou deixar todas as informações aqui na caixa de descrição, como eu sempre deixo em todos os vídeos, tá bom? Mas antes de começar o vídeo de hoje, quero pedir para que, por favor, caso vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem com os amigos que vocês sabem que gostam desse conteúdo. E é isso, caso vocês já fizeram tudo isso, vamos começar o vídeo de hoje. Primeira pergunta: um livro com 5 estrelas que não foi favoritado. E o livro que eu escolhi foi Lua de Larvas, da Sally Gardner. Eu não vejo muita gente falando sobre esse livro. Eu conheci esse livro pela Resenha dos Sonhos, que é da Tamires, e ela falava super bem desse livro. Eu achei super interessante, eu queria ler ele há muito tempo, desde 2017, que foi quando eu comecei a realmente gostar de ler livros, de me interessar pela leitura. Então, desde aquela época eu queria muito ler esse livro. Então, ano passado, em 2021, consegui ler esse livro e eu amei, amei demais. Eu não lembro o nome do personagem, acho que é Standish, acho que é isso. Mas esse livro conta a história de uma criança, então tem todo um problema aqui envolvendo uma sociedade que é bem oprimida, esse tipo de coisa. E esse personagem, ele tem uma deformidade que é... Eu esqueci o nome dessa deformidade, gente. Mas é ter um olho de cada cor. Então ele sofre muito bullying, muitas pessoas zoam muito ele por causa disso. Então é uma história muito fofinha, muito linda. Tem toda uma coisa envolvendo governo. E tá um grande barulho na rua. Mas enfim, tem toda uma coisa envolvendo governo, problemas que ele e a família dele têm que passar. Então é uma história muito comovente. O final, assim, é de cortar o coração. Então eu gostei muito desse livro, eu dei 5 estrelas, mas eu não favoritei porque eu acho que não precisou, sabe? Acho que não foi um livro assim que me marcou muito pra eu ter que favoritar, sabe? Não foi um livro assim preferido, sabe? Porque eu costumo favoritar livros que eu acho que é muito preferido, assim, que eu amei de verdade, que eu quero deixar lá salvo pra caso eu queira ler novamente. Mas esse livro aqui eu acho que eu não gostaria de ler novamente, porque eu fiquei muito triste com essa história e o final também foi assim... muito triste pra mim de verdade, então eu não gostaria de voltar essa história, mas eu gostei muito das 5 estrelas, mas foi por causa disso que eu não favoritei. Não sei se deu pra vocês entenderem, mas ok. Eu não falo muito desse livro também aqui no canal, eu quero gravar uma resenha pra ele. Espero um dia conseguir, né, porque tá difícil, mas enfim. Eu espero um dia gravar uma resenha pra ele, pra falar mais, e eu quero que mais pessoas conheçam essa história, porque não vejo muitas pessoas também falando sobre ele. A única pessoa que eu vi, assim, no Booktube foi só a Tamires, e então eu gostaria de compartilhar mais sobre esse livro, porque ele é muito importante, assim, ele é muito especial, é a história de uma criança, né, e ele é um livro pequeno, tem uns capítulos muito curtos de verdade, às vezes é 1 ou 2 páginas, então são capítulos em uma fonte, assim, muito boa de ler. Então é um livro super rápido e muito bom de você acompanhar a história. Então eu recomendo muito pra quem não conhece esse livro. Próxima pergunta: um livro 5 estrelas que não merecia essa nota, mas você deu mesmo assim. Tipo esse livro aqui que eu vou mostrar, é 880. Então as pessoas amam de paixão, as pessoas odeiam esse livro. Então, não sei, é sempre 880 que eu vejo aí as pessoas comentando sobre esse livro. Mas o que eu vou mostrar pra vocês é Mentirosos, que eu mostrei até no meu Instagram as minhas reações lendo esse livro. E, sério, gente, eu gostei muito dessa história. Muito, achei, assim, um plot twist, assim,
incrível, era algo assim que eu não esperava e eu gostei muito, muito desse livro. Mas ele não merecia essa nota, porque uma coisa que muitas pessoas falam e eu concordo totalmente é que esse livro só vale pelo final, só vale pelo plot twist, e isso é totalmente verdade, porque o decorrer da história é muito chato, os personagens em si, principalmente a principal aqui, eles são muito chatos, ela também é muito chata, tem umas decisões assim, muito chatas, essa é uma família muito chata, então não é um livro que vale essa nota, mas pra mim valeu super esse plot twists e o final dele, tanto que teve algumas partes que me emocionaram muito, dá pra ver assim no vídeo que eu postei no Instagram que eu, tipo, tô super emocionada, então esse livro me emocionou muito no final e em uma parte específica. Pra quem leu, acho que vai saber que é uma parte dos cachorros, que é o que acontece com os cachorros, então acho que essas pessoas que leram o livro vão saber o que eu estou falando, porque eu não quero dar spoiler. Mas, enfim, e o último capítulo também me fez, assim, chorar demais. Então, é um livro que me emocionou muito, que eu amei o plot twist, amei o decorrer da história, mas é um livro que não merecia essa nota, porque se for levar em consideração as coisas que acontecem antes do que tem que acontecer, é chato. É uma coisa que não é interessante, é um livro cansativo, demora pra chegar no núcleo da história, então, e os personagens também são bem chatos. Então, é um livro que não merecia a nota que eu dei. Mas, pra mim, valeu super a pena por ter me emocionado e também pelo plot, assim, e o final serem muito incríveis, assim, uma coisa que eu achei super interessante, muito legal, então por isso que eu dei 5 estrelas. Esse livro vai ter resenha no canal, tá, gente? Eu gravei uma resenha bem antiga, que foi no ano passado, que foi quando eu li esse livro. Eu gravei uma resenha logo depois, mas aí empacou, que eu não consegui postar ainda, mas eu já tenho gravado a resenha. Vou postar esse vídeo, tá? Então vocês vão saber mais sobre essa história, pra quem não conhece, que eu acho bem difícil, porque esse é um livro bem famoso. Mas pra quem não conhece essa história, logo eu vou postar o vídeo de resenha, tá bom? Próxima pergunta. Um livro 5 estrelas que te surpreendeu? E eu tenho que falar sobre Ex/Mulher, acho que é assim, que é da Tess Stevenson. Esse livro foi, assim, incrível, incrível. Tem até um vlog aqui do canal que eu mostro eu terminando de ler esse livro junto com a minha amiga, porque eu li junto com ela. E eu li os últimos capítulos junto com ela e, assim, foram as minhas reações que eu surtei muito, porque esse livro foi um final de plot twist, sério. Quando você achou que tinha acabado e que era assim que tinha que ser, que o culpado da morte do cara foi essa pessoa, mas aí na verdade é outra pessoa e aí é outra pessoa. Então, sabe? É uma história assim que eu gostei demais. Eu adorei o decorrer da história também. Mas foi um livro assim que me deu muita raiva, porque as duas personagens, né, que é a atual mulher e a ex-mulher, né, elas são bem chatas, as atitudes delas são bem chatas, bem infantis, nem parece que são mulheres adultas, sabe? Então elas têm umas atitudes que me deu muita raiva. E as crianças têm que passar por tudo isso, né, pelas criancices delas. Sem contar que o cara, então, gente, o cara, assim, é insuportável. O cara é o pior personagem desse livro, que eu acho que ele merecia morrer mesmo, sabe? Porque que cara chato. E assim, se acha também, né? Ele se achava demais. Então, foi um livro, assim, muito legal. Achei muito legal, muito interessante essa história. Eu adorei o final. O plot twist, assim, incrível. Então eu dei 5 estrelas pra esse livro, que mereceu muito. Próxima pergunta. Um livro 5 estrelas de um gênero diferente do que você costuma ler. E o gênero que eu não costumo muito ler é livros didáticos, coisas assim que são pra faculdade ou algum conhecimento. Eu gosto mais de livros de ficção, esse tipo de coisa, porque, assim, sai da realidade, né, gente? Mas o livro que eu gostei muito foi um livro que eu li pra um trabalho da faculdade, que é Um Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. Na verdade, eu precisava só ler uma história desse livro, mas aí eu li o livro inteiro, que são vários casos de um neurologista, acho que é isso,
que ele conta nesse livro vários casos, vários pacientes que ele teve, e eu achei muito interessante esse livro. Ele retrata todos os casos e os pacientes com bastante detalhes, então eu gosto muito desse livro, achei muito interessante, foi de muito conhecimento e que é algo que eu não costumo muito ler, porque eu leio muito devagar esses tipos de livros, porque não me importa tanto algumas coisas, mas esse livro em si eu achei muito interessante, gostei muito do formato, então eu dei 5 estrelas para esse livro e eu gostei muito da forma que foi contada, as histórias e os casos, e também gostei muito do conhecimento que esse livro me trouxe. Próxima pergunta: um livro 5 estrelas de não ficção. Aquele livro também não é de não ficção, mas um livro que eu trouxe aqui para essa tag é Não Conte para a Mamãe. Esse livro é baseado em fatos reais, essa história é da autora mesmo, que passou anos da infância dela sendo estuprada pelo próprio pai. Então, me pesa até te falar sobre esse livro, porque ele mexeu muito comigo, os relatos da autora é tipo muito vívido, sabe? E ela tá contando isso ao mesmo tempo que ela tá no presente, quando ela já é adulta, e ela tá tendo um problema quando a mãe dela tá muito doente, tá ao ponto de, assim, de morrer. Então ela relembra esses momentos com a mãe dela e com o pai dela, pois enquanto ela sofria esses abusos, a mãe dela meio que fechava os olhos, sabe? Não se importava com o que estava acontecendo, porque ela só queria continuar o casamento dela normal, a vida dela normal, então ela nem se importava muito. Ela meio que sabia o que acontecia debaixo do teto dela com o marido e com a filha, mas ela não se importava, ela não fazia nada, sabe? E a menina tentava de tudo, assim, pedir ajuda pra mãe, tentava agradar ao máximo a mãe, e a mãe não dava a mínima, sabe? O que importava pra ela era só a vida social dela, né, como ela aparentava para as outras pessoas, e a vida com o marido dela, né, porque essa é uma mãe, assim, típica mãe narcisista, porque ela só se importava com o que os outros viam dela, sabe? Então, esse livro é muito pesado, a história da autora, como é que foi a vida dela depois que a polícia pegou o pai dela, depois que a mãe dela sentiu uma raiva enorme dela por ela ter meio que denunciado o pai dela, né? Então, esse é um livro muito pesado e não tinha como eu não dar 5 estrelas, sabe, gente? Porque é uma história real, sabe? É uma história real, a pessoa teve a capacidade de ter a coragem, sabe? De conseguir escrever um livro desse pra contar a própria história, pra, assim, expor os pais. Então, é, assim, um livro incrível. Incrível! E eu, assim, admiro demais essa autora, porque ela foi muito forte, teve que aguentar muita coisa. Ela até tenta se matar em um momento do livro, mas ainda bem que não deu certo, porque isso que deu ela mais força pra continuar e ser uma pessoa melhor, diferente dos pais dela, sabe? Então, esse livro é incrível. Tem muitos gatilhos, muitos gatilhos, mas caso esses tipos de gatilho não mexam dando com vocês, eu recomendo vocês lerem esse livro. Ele também não é muito conhecido, eu vi só a Bel e a Pan quando elas leram esse livro juntos. Então, não vejo muita gente falando também sobre esse livro, mas eu acho muito importante, porque, infelizmente, é algo bem recorrente no dia a dia de algumas pessoas, né? Sofrer abuso dentro da própria família, até mesmo dos próprios pais. Então, esse é um livro muito interessante nesse sentido. Próxima pergunta. Um livro 5 estrelas que valeu o hype. Hype, pra quem não sabe, é meio que modinha quando muitas pessoas estão lendo um livro ao mesmo tempo, que é muito famoso, muito falado, as pessoas jogam muito, sabe? É muito falado, é tipo como se fosse uma modinha, um livro modinha, sabe? Que todo mundo tá lendo, todo mundo tá adorando, esse tipo de coisa. Isso que é hype, tá? Explicando pra quem não sabe. E um hype que eu acho que super valeu e que as pessoas estão super certas em gostar desse livro, que é Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Gente, esse livro é incrível.
Tanto que o primeiro vlog do canal foi eu de madrugada terminando de ler esse livro, surtando, porque o final dele é algo que eu não esperava também. É que nem Mentirosos, só que esse livro realmente valeu os 5 estrelas dele, porque a história toda é muito interessante, o que a autora fez aqui foi muito interessante, o livro em si, tudo, sabe? Tudo é muito interessante nesse livro. Mas o final, assim, foi o 70% desse livro que eu dei 5 estrelas, foi o final. Porque eu acreditava plenamente no que estava acontecendo e no final não era o que eu estava acreditando. E eu fiquei, gente, não acredito que eu fui enganada junto com as pessoas. Então, gostei muito desse livro. Muito. A personagem principal é incrível, eu adoro ela. Por mais que no momento eu tenha esquecido o nome da personagem principal, mas ok. Mas eu adorei esse livro, assim, o hype que todo mundo tava jogando pra cima dele, falando que era um livro incrível, que todo mundo tava lendo, dando 5 estrelas, favoritando. Merece, viu? Mereceu e continua merecendo. Eu sei que muitas pessoas também não gostam, esse livro é um hype, mas também tem gente que não gosta muito desse livro, não gosta muito da história e tudo mais. Eu entendo, opinião é opinião. Mas na minha, esse livro mereceu super e, sabe, todo mundo deveria ler porque é um surto extremo esse livro. E uma coisa que eu também já postei no meu Instagram, nos meus status, sabe, já faz um tempo já, é que vai lançar o filme, ou já lançou, não sei, eu não lembro, acho que vai lançar ainda o filme desse livro. Então, me aguardem porque eu vou lá assistir esse filme e eu vou ver se eu faço um vídeo falando sobre o livro, se ficou totalmente diferente do livro, se ficou igual, ou se, sabe? Eu vou fazer uma comparação, vou tentar gravar um vídeo de comparação, mas saibam que esse livro valeu totalmente o hype. Se vocês já leram esse livro, me contem aí embaixo se vocês também acham que o hype valeu ou ele é bem chato e não sei porque você fica se perguntando por que as pessoas gostam. Então me contem tudo aí embaixo se vocês gostam desse livro ou se vocês não gostam. E a última pergunta é: um livro 5 estrelas pra todo mundo, menos pra você. E esse é um livro que nem é mais curiosidade para algumas pessoas, porque até no começo do ano, foi no final do ano passado, não lembro no momento, mas eu coloquei as decepções de 2021, que vocês já devem saber, e esse daqui vou colocar aqui de novo, não vou nem me estender muito, mas é Lolita. E tipo, as pessoas não dão 5 estrelas, assim, muito pra esse livro, algumas pessoas dão, mas algumas pessoas não dão, mas eu trouxe no sentido de que muitas pessoas gostam dessa história, muitas pessoas acham legal essa história, e eu não gosto. Eu simplesmente acho um livro extremamente chato, desnecessário, então, não sei. Eu não gosto muito desse livro, eu não odeio esse livro, até porque odiar é uma palavra muito forte, mas eu não gosto muito desse livro, não gosto da história, não gostei da narrativa, então muitas pessoas adoram esse livro, eu vejo muita gente adorando esse livro de verdade, mas eu não gosto, então... E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, uma tag aqui no canal. Vou tentar trazer mais, porque eu já tenho notado algumas que eu acho bem interessante de responder. Mas às vezes é difícil, porque eu às vezes não tenho o livro certo pra falar sobre, sabe? E eu gostaria de diversificar. Tanto que esses livros que eu trouxe são os livros que eu nunca tinha falado muito aqui no canal. Falei de alguns, sim, mas outros eu não falei tanto. Então resolvi trazer livros diferentes nessa tag. Me contem aí embaixo se vocês gostam de tags, que eu trago mais, eu vou tentar trazer mais. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido o vídeo de hoje, nos vemos no próximo. Um beijo. Tchau, tchau.